Olá, meu nome é Diogo Gomes, eu falo de São Paulo, sou cineclubista desde 1977, cineasta, faço filmes, roteiros, dou cursos de cinema e estou há muito tempo no movimento cineclubista. Queria, antes de começar, agradecer o convite do Instituto Sagaz e agradecer a Marinês Fernandes pelo convite para falar hoje com vocês sobre a importância do movimento cineclubista, a importância dos cineclubes na formação da cultura brasileira. Bom, eu comecei meu primeiro trabalho com o cineclube, a minha primeira experiência, numa academia de capoeira chamada Capitã de Areias, aqui em São Paulo. Essa academia funcionava como uma espécie de um centro cultural e eu fiquei responsável para ajudar na parte de cinema. Em seguida, eu conheci onde ficava a sede da Federação Paulista de Cineclubes. Ela também é a sede do Conselho Nacional de Cineclubes, e lá tinha também a distribuidora de filme do Cineclube, chamada Dina Filme, Distribuidora Nacional de Filme para Cineclube. Bom, eu não sei se vocês conhecem bem a história do Cineclube, então, a própria palavra Cineclube. Na verdade, é o seguinte: cineclube é uma atividade que trabalha com cinema, trabalha com exibição, com a difusão do filme. A função básica é exibir o filme e debater o filme. O que diferencia basicamente um cineclube de uma sala de cinema? É a relação que o espectador estabelece ao ver o filme. Quando você vai no cinema, você tem um ritual que você faz. Esse ritual inclui você escolher o filme. Ao escolher o filme, ver o horário que você quer ver, você costuma antes tomar banho, trocar de roupa, você vai acompanhado ou não, mas você tem uma trajetória por onde você passa. E esta trajetória é uma trajetória que, no mundo de hoje, ela é muito visual. Qualquer lugar que você vai, ela é muito visual, você tem muita imagem. Então, hoje em dia, de uma certa forma, você tá convivendo com uma comunicação visual. Mas você vai no cinema ver o filme. Chegando no cinema, o que você faz? Você adquire um bilhete, você compra o ingresso para ver o filme. Esse bilhete, esse ingresso te dá o direito também de sentar numa cadeira. Ali é o teu espaço. Você comprou o ingresso para ir, sentar naquela cadeira e ver o filme. Sentou na cadeira, viu o filme, você vai embora. Basicamente é isso. Você pode até, eventualmente, estar com um amigo, conversar um pouquinho sobre se gostou ou não gostou do filme, toma um café, vai tomar uma pizza, tem uma outra atividade, mas basicamente a atividade se resume a isso. São poucas pessoas que desenvolvem uma discussão sobre o que viu no filme, sobre o filme que assistiu, com uma ou duas pessoas. Você troca algumas opiniões, você conversa, mas para um pouco por aí. No cineclube é um pouco o contrário. No cineclube, o que é o cineclube antes de mais nada? É uma organização social que não tem atividade, que não tem finalidade lucrativa. Na maioria das vezes, hoje em dia, os cineclubes não cobram a entrada, não cobram a taxa de manutenção. Então, você entra para ver o filme, também com o mesmo processo. Você ouviu de algum lugar, você ficou sabendo do filme, você vai para ver o filme, você entra para ver o filme, e a relação que você estabelece com ele é uma relação já diferenciada. Você não comprou o ingresso, você não comprou nada. Eventualmente, alguém te pede uma colaboração. Eventualmente. Terminado o filme, quer dizer, antes de começar o filme, alguém apresenta para você o filme. Vai dizer que filme que é esse, de onde vem, quando foi feito, quem é o diretor, quem é o ator principal, qual é o tema do filme, e você vê o filme. Terminado de ver o filme, você vai ter uma conversa, às vezes com o próprio diretor do filme, com algum ator, alguém da equipe do filme. E essa conversa, ela começa a partir do que você viu na tela, do filme que você viu na tela. O que ele diz, o que ele não diz. E aí começa, então, uma outra jornada, que é a jornada de entendimento do filme de vários pontos de vista. Né? Com relação à fotografia, com relação à direção do ator, com relação ao comportamento do ator, com relação ao tema,
com relação ao tema que o filme discute, que você quer discutir também na tua realidade. Então, cineclube é um pouco esse mundo, né, de você discutir a sociedade, discutir o teu meio social a partir do filme exibido. Bom, mas onde é que começou tudo isso? Essa história, para algumas pessoas, começa em 1907, quando na França se criou o primeiro cineclube. Tem outras pessoas que vão dizer que começou também na França, mas por volta de 1913. Eu defendo uma ideia, defendo assim, quer dizer, eu gosto da ideia que a inspiração do movimento cineclubista, ou do cineclube, do cineclubista, ela nasce no dia 28 de dezembro de 1895, junto com a primeira exibição do filme. Por que isso? Porque a primeira, quer dizer, antes do filme, da existência do cinema, você tinha a pintura, você tinha a história da pintura, você tinha os quadros, você tinha a escultura, e você tinha também a fotografia. A fotografia, quando ela é assumida pelo governo francês, em 1822, tem uma discussão no mundo da arte dizendo que a fotografia vai acabar com a pintura. Na verdade, isso não aconteceu, mas, enfim, ela influenciou muito essa atividade. A partir dali, então, começou-se todo um processo de querer fazer uma fotografia mais atualizada, ou seja, que a fotografia se movimentasse, que ela registrasse a realidade conforme você vê. Houve várias tentativas de fazer isso, muitos inventores tentaram fazer isso, mas foi no dia 28 de dezembro de 1895 que os irmãos Luiz e Augusto Lumière, eles conseguiram gravar, fazer uma gravação, fazer umas fotografias sequenciais, em várias sequências, fragmentos fotográficos que captava 16 e 18 quadros, 18 fotografias por segundo, uma máquina que fizesse isso, e ao ser projetada no projetor, ela animava. Então, no dia 28, acontece a primeira sessão de cinema. Nesse dia, não houve muita divulgação dos jornais. Houve mais ou menos 25, 35, 36, 30, poucas pessoas para ver o filme. Era em dezembro, uma noite friorenta, ainda mais na Europa, mas estava lá um cidadão chamado Georges Méliès. Georges Méliès era até então um artista de teatro, de circo, era um ilusionista, era um mágico. E ele foi ver o filme. E como todo mundo ficou maravilhado com aquilo que ele viu. Mas ele voltou no dia seguinte para ver o filme. As outras pessoas nem todas voltaram. Talvez um ou outro tenha voltado, mas com certeza todos não voltaram. Mais da metade não voltaram. Outras pessoas foram ver a sessão. Ele viu no segundo dia. Ele voltou no terceiro dia. Ele voltou depois, várias vezes, para ver aquela situação. Ele estava interessado, além do que ele via na tela, ele também ficou interessado o que proporcionava o filme chegar, aquelas imagens movimentadas estar na tela. E ele tinha o poder da observação, a sagacidade da observação, e ficou muito também atento ao projetor que projetava aquelas imagens na tela. Então, o que ele quis? Ele quis, em seguida, comprar aquele projetor, aquela máquina de fazer mágica, de fazer a realidade aparecer na frente das pessoas através de um foco luminoso dentro de uma sala escura. Para mim, está aí a primeira atitude do cineclubista, que é o quê? É de você ver o filme uma, duas vezes, para entender o processo de como fazer um filme, ou como aquilo foi feito, ou então do que ele está te dizendo. Para mim, começa aí. Mas, como o cinema, naquele momento, não tinha... Os irmãos Lumière não perceberam, acharam que o cinema não seria uma atividade financeira rentosa, que valesse a pena, embora eles patentearam a invenção, eles não seguiram, eles mantiveram, quer dizer, começaram a fazer esse serviço, mas não tinha toda essa perspectiva que o cinema adquiriu depois. Mas, logo em seguida,
ele percebe que o boca a boca começa a funcionar. As pessoas começam a falar daquela invenção. Então, isso vira uma febre no mundo. Ele contrata tudo quanto é fotógrafo que tem por ali para ir pelo mundo para captar imagens. Então, as primeiras pessoas que começam a fazer filmes são as pessoas que fotografam. Naquele momento, quer dizer, não existia onde aprender a fazer isso. Mas lembre-se do Méliès. Em seguida, começa a ter pessoas interessadas em saber como aprender a fazer essa mágica. Aí é que começa essas primeiras histórias de as pessoas se reunirem em grupos para discutir o filme. E aí começa a nascer essa ideia que a gente chama hoje de cineclube. Então, a primeira, vamos dizer que existe toda uma documentação, toda uma defesa de que o primeiro cineclube criado foi em 1907 em Paris. Outros vão dizer que é 1913, mas isso não importa. O que importa é que ele aconteceu. E essas pessoas se reuniram para discutir, para entender como fazer o filme. Em 1911, um cidadão chamado Louis Deluc fez uma palestra chamada, e escreveu depois um manifesto chamado A Beleza Cinematográfica. Ele via aquela coisa como uma coisa bela. E a partir disso começou a se discutir a questão da fotogenia, da fotografia movimentada, ela ser parecida com a realidade, com a imagem fotográfica. Então, o que se queria? Se queria discutir a possibilidade de que aquelas imagens poderiam contar uma história, como a literatura conta, como o jornal conta, como várias outras ferramentas, outras linguagens contam histórias. Então, era possível que o cinema também, que aquelas fotografias contassem uma história. Esse pessoal começou, então, esse processo de ver o filme no cinema, voltar para casa, voltar para algum espaço e para discutir o filme. Acontece hoje isso muito parecido, acontece inclusive com as lives que a gente faz hoje, com esse processo de pandemia. Você marca um filme para ver, as pessoas veem um filme antes e depois, no momento da live, você discute o filme. Ou então você vê durante mesmo o processo da live, então você vê o filme ali mesmo. São possibilidades. Então eles estavam discutindo ali o filme, quer dizer, a possibilidade desse filme ser uma narrativa que contasse uma história. Isso vai acontecer por volta de 1914, 13, 14, com um filme chamado Noite de Cabiria, que é um longa-metragem de ficção que já começa a se pensar nisso. Feito isso, esta ideia, quer dizer, essa beleza cinematográfica é compreendida como arte, porque a partir de então as histórias começam a ser contadas, vários filmes contam várias histórias, porque antes os filmes eram gravados de uma vez só. Você botava a câmera no lugar, ela ficava ali parada, filmava o que acontecia, ela terminava. Ali era um filme. Né? Hoje mudou bastante, né? Já evoluiu muito sobre isso. Então, o cinema vira arte. E ali por volta, então, do início do século XX, você tem, então, toda essa movimentação em torno do cinema. E aí tem também esses grupos chamados cineclubes que começam a se proliferar pelo mundo inteiro para discutir essa história do cinema. Então, não existia uma escola de cinema. Então, esses espaços passaram a ser eles as primeiras escolas de cinema. Era ali, no cineclube, onde as pessoas aprendiam a fazer cinema, a fazer o filme. Então, a partir dali começam a sair os diretores, os roteiristas, os críticos de cinema, os vendedores, os negociadores, tudo começa um pouco a aparecer dali. Essa ideia do cineclube, ela também nasce com uma ideia de não deixar o cinema ser apenas um objeto de consumo, que ele também ele é arte. Então, ele conta a história diferenciada, ele conta a história a partir do ponto de vista. Muita gente diz que o cinema é um truque, outros dizem que é uma enganação, porque o que acontece? A realidade que é captada, ela é captada do ponto de vista de uma pessoa. Ela não é a realidade como você vê, como eu vejo. Ela é isso, mas ela tem um ponto de vista, porque você coloca a câmera onde você quer. Não onde você está vendo, onde você, espectador, vê, mas onde o diretor quis. Onde a pessoa que está com a câmera quis. Então, aquilo ali é um ponto de vista, uma representação da realidade. Bom,
Na evolução do cinema, do cineclubismo, então, esses grupos começam a acontecer. E ele chega no Brasil muito rapidamente. Ele vai chegar no Brasil em 1917, no Rio de Janeiro. Tem um grupo de pessoas interessadas em fazer cinema, discutir cinema, porque antes você já conhecia o cinema nos salões de novidade e na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. Já tinha essa sala de projeções. As pessoas viam o filme por ali, então também queriam fazer filme no Brasil. Ocorre que, em 1917, esse grupo tinha várias pessoas chamadas de Mar Gonzaga, Pedro Lima, Herculino Cascado, tinha várias pessoas, Paulo Vanderlei. Então, eles iam nos cinemas. O Rio tinha 2 cinemas chamados Íris e Pátria. Eles iam nesse cinema, eles viam os filmes lá. E de lá saía para um lugar que era que eles chamavam de paredão. Era um paredão onde eles sentavam por ali em volta de algum banco, sei lá, qualquer coisa assim, e discutiam os filmes. Essa é a primeira experiência no Brasil. A segunda experiência vai surgir em 1928, no dia 3 de junho de 1928, um grupo de pessoas, de intelectuais ligados à literatura, às artes, ao ensino. Eles criam um clube chamado Chapin Club. O Chapin Club, ele nasce já com um propósito, que era de defender o cinema mudo. Por que isso? Porque o cinema, ele nasce, ele não fala. Quando ele começa, quando as primeiras fotografias, os primeiros filmes são mudos, eles não falam. Mas a realidade, as pessoas falam, a realidade tem sons, a realidade é colorida. Em toda a época do homem, a realidade é colorida, e o cinema era preto e branco. Então, desculpem, no primeiro momento, eles querem que o cinema venha falar. O Chaplin, que era uma personalidade, um cineasta já muito conhecido na época, muito famoso, e tinha seu personagem mais famoso ainda, então ele não queria que o cinema falasse. Porque o seu personagem não tinha, quer dizer, o forte do seu personagem não é a fala. O forte do personagem são as atitudes, são os trejeitos que ele se desenvolve, e são as enrascadas que ele se mete, e ele sai, ele consegue se livrar daquela realidade sem precisar estar falando. Mas a evolução da vida, da história, dos acontecimentos, vai levando a vida para alguns lados. Então, ocorre que o Chaplin, quer dizer, o cinema começa a falar. Também em 1928, isso ali já nos Estados Unidos, com um filme chamado O Cantor de Jazz. Inevitável que o cinema falasse, então ele falou. Mas o Cineclube surgiu para dizer que, olha, o cinema vai perder muito quando começar a falar. As pessoas vão falar, sei lá, vão falar demais, sei lá, vão falar qualquer coisa, e a essência da arte se perde. Bom, o fato é que o cinema fala, como todo mundo hoje. Né? O Chaplin Club teve lá seu tempo de vida, uns 9, 10 anos de vida, editou uma revista, fez lançamento de um filme ícone do cinema brasileiro, chamado Limite, do Mário Peixoto. Tem uma história fantástica dentro da história do cineclube no Brasil. Depois disso, o outro cineclube que vai surgir em seguida, com muita importância, vai ser o Clube de Cinema de São Paulo. Apesar de, na primeira sessão, a polícia prender, a polícia do governo Getúlio Vargas, chamada assim, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, proibiu a exibição dos filmes do Clube de Cinema de São Paulo. Por que eles fizeram isso? É uma questão a ser discutida com muito mais calma. Nesse momento, nos importa dizer que foi proibido, não aconteceu. Mas, em 46, eles voltaram a funcionar, e a partir desse momento, também eles começaram com outra preocupação que o cinema já vinha vindo, que era assim, o que fazer com toda essa memória que até então já tinha, até 1940, 45, o que você já tinha de material que você pudesse guardar. Então eles começam a fazer sessão do filme, discutir o filme, e também começam a juntar acervos que existem na cidade de São Paulo, começando pelo Museu da Arte Moderna, o MASP, e com o acervo do Assis Chateaubriand e do General Rondon. Eles montam um primeiro acervo, e a partir desse núcleozinho surge a Cinemateca Brasileira, que nós conhecemos hoje, que está passando a dificuldade, está passando, parece que está se resolvendo, mas, enfim, essa atividade surge lá atrás. Portanto, o Cineclube, você vai começando a perceber
que ele está na base do cinema, né? Até então, você tem vários festivais de cinema que acontecem pelo mundo inteiro, já foram criados prêmios, já existe uma crítica cinematográfica, e tudo isso surgiu a partir da atividade dos cineclubes. Né? Bom, então, o cineclube vai evoluindo. Final da década de 50, início dos anos 50 para 60, o Brasil passa por um processo muito grande. Quer dizer, em 54 você tem a morte de Getúlio Vargas, você tem Eurico Gaspar Dutra, que assume o poder, quer dizer, que é eleito, é um general que é eleito para ser presidente do país. Né? Depois disso você tem a ascensão de Juscelino Kubitschek, com a ideia de desenvolver o país e fazer o país crescer 5 anos como se fosse 50, cria nova capital, traz a indústria automobilística, que o Brasil deixe de ser um país mais agrário para ser um país mais industrial, começa a importação de entrada no Brasil de fábricas de motores de máquina, de caminhão, de carro, automóveis, um tecido doméstico. É uma época em que surge o rock, Elvis Presley nos Estados Unidos, no Brasil você começa a ter esse processo da bossa nova. Tem ali também um movimento de cinema. Tinha um cinema muito forte, chamado Cinema da Chanchada, que fazia um filme que imitava o filme americano, mas que era muito famoso, em todo caso, ia muita gente fazer, tinha muito público. E surge também dentro da atividade desses cineclubes, né, basicamente fundado ali dentro das universidades de filosofia de humanas, surge vários cineclubes. E no Rio de Janeiro também surge um cineclube chamado FAF, da Faculdade de Filosofia. E Paulo César Sarraceni vai dizer o seguinte, que o cinema novo nasceu dentro do cineclube da FAF. Claro que existiam outros cineclubes, mas esse cineclube, por ter mais, talvez, condições do que os outros, não sei exatamente como, ali nasceu porque ali estava várias dessas pessoas que conhece hoje, ouviu falar de nomes famosos como Leon Richman, Cacá Diegues, Paulo César Sarraceni, Walter Lima Júnior, Vicente de Paulo Araújo, Eduardo Noronha, esse já da Paraíba, mas enfim, muita gente surgiram por aqui, dentro do cineclube. E todos eles, a Cacá Diegues, todos eles nunca negaram que o cineclube nasceu, que o cinema novo nasceu dos cineclubes. Né? Glauber Rocha, lá na Bahia, ele é membro do Clube de Cinema da Bahia, então é ali no Clube de Cinema da Bahia que um rapaz chamado Walter da Silveira vai dizer, não, Glauber, os 2 filmes que você fez, 2 cortometragens que ele tinha feito de início, chamado Pátio e Cruz na Praça, quer dizer, que ele não acreditou muito naquele filme, ele ficou na dúvida, e o Walter falou, não tenha dúvida, você tem talento, você é um predestinado. Claro que ele não disse essa palavra, mas ele incentivou o Glauber a não esmorecer e a ir em frente e a fazer mais filmes. Né? E o Glauber se empolgou e todo mundo conhece essa história um pouco, pelo menos o nome do Glauber Rocha. Então tá. Cineclubistas nasceram por ali. Né? Crescendo essa atividade do cineclube, também começa a crescer dentro do movimento, ou dessas pessoas que fazem isso, uma preocupação, que era uma preocupação, em reunir clubes de cinema que discutissem a questão do cinema. Então, se tentava criar um evento nacional, tentaram fazer isso em 1950 e não conseguiram. Mas, em 1956, em São Paulo, um rapaz chamado Carlos Vieira consegue, no dia 26 de outubro de 1956, criar uma entidade chamada Centro de Cineclube de São Paulo. É uma entidade que vai representar e que vai reunir clubes de cinema, cineclubes, para discutir cinema. E ela é considerada, esse Centro de Cineclube é considerado a primeira entidade de organização cineclubista do país. É aqui que nasce o chamado movimento cineclubista. Por que movimento? Porque é um grupo de pessoas que discute uma atividade de um setor da sociedade brasileira com pautas próprias, com objetivos próprios. Então, nasce aí, em 26 de outubro de 1956, o movimento cineclubista brasileiro. A partir daí, eles começam, então, a querer também criar e realizar o encontro nacional dessas entidades. Isso vai acontecer em 1959, eles realizam em São Paulo a primeira Jornada Nacional de Cineclubes. Reúne clubes de cinema, cineclube do Brasil inteiro,
As jornadas são encontros que discutem cinema. É um festival que você tem exibição de filmes, você tem oficina, você tem palestras, você tem feiras, você tem cursos, você tem exposição, e você tem também essas mostras de filme. E eles fizeram uma primeira grande mostra chamada do cinema impressionista alemão. Muito bem recebido pela sociedade, pela imprensa toda. Foi uma coisa absolutamente fantástica. Então, ali nasce esse cineclube, esse movimento cineclubista. Então, nem nesse processo dessa época, do final de 50 para 60, nesse burburinho que vivia o país, você tem também, por outro lado, mais uma eleição, o Juscelino perde, sai das. Juscelino, quer dizer, o Jânio Quadros ganha a eleição, é o novo presidente do país, e a gente sabe que em seguida o Jânio Quadros faz as pataquadas que ele fez, e em 64 você tem, então, a implantação da ditadura no país. Mesmo dentro desse processo, todo esse movimento continua acontecendo, você discute, você conversa. Quer dizer, os cineclubes começam, então, a fazer encontros nacionais, aí começa 60, 61, 62 e vai tocando. Em 62, você cria esses cineclubes, cria o Conselho Nacional de Cineclubes. É uma entidade que vai representar o cineclube do Brasil inteiro. Foi criado no dia 26 de maio de 1962. E aí você já tem Federação do Cineclube no estado do Rio, de Minas Gerais, da Bahia, do Ceará, do Rio Grande do Sul. Ou seja, você tem um grande movimento de cinema. E também na década de 50, você tem um outro setor da sociedade, que é a Igreja Católica. Elas têm uma atividade muito grande de cinema, de cineclube, de clube de cinema. É uma atividade muito forte. A igreja exerce uma influência imensa no cinema brasileiro, né? E tudo isso vai tocando a vida. O movimento cineclubista se envolve também com os chamados CPC, Centro de Cultura Popular da UNE. Quer dizer, o pessoal se mandou, começa a fazer filme, é quando surgiu o primeiro filme chamado Cinco Vezes Favela. Glauber Rocha faz um filme chamado Barravento, na Bahia. Ou seja, Nelson Pereira dos Santos vai fazer o Rio 40 Graus, depois Rio Zona Norte. Ou seja, é um momento em que o Brasil vive um processo muito rico culturalmente, né? E politicamente muito difícil, porque você tem no país instalada uma ditadura militar que tomou o poder à força, né, pela força das armas, e aos poucos o que eles diziam não foi sendo cumprido. Então, a chamada ditadura civil-militar, ela foi recrudescendo, ela foi ficando mais rígida e foi proibindo algumas atividades. Enfim, os cineclubes, em 1968, realizam uma jornada em Brasília. É uma jornada muito difícil, porque os cineclubes ali também já criaram um festival de cinema. A censura proíbe três filmes. Os organizadores do festival não aceitam essa proibição. A censura não cede. Tem um embate. E esse embate leva que a censura não deixa exibir o filme, e então os cineclubes param o festival. Parou o festival, não vai ter festival, e só vai ter a jornada. Então, a jornada do cineclube continua eles num processo chamado Assembleia Permanente, e aí há discussões fantásticas sobre essa questão toda. E, no final de tudo isso, o que acontece? O presidente do Conselho Nacional do Cineclube, Geraldo Sobral, mais o Leon Richman, que as pessoas dizem que seria o próximo presidente, o candidato ao próximo presidente do Conselho Nacional do Cineclube, sai de Brasília fugido com a Polícia Federal atrás deles. Por conta que essa atividade de cineclube já estava começando a mexer também com os brilhos da ditadura, porque eles passavam filmes que não mostravam a imagem que a ditadura achava que era a imagem que o Brasil devia ser conhecido, né? Eram filmes que discutiam as questões sociais, questões de organização comunitária, organização sindical, né? Denunciava algum processo, então não podia. Em 68, no dia 21 de novembro, o Estado, esse mesmo Estado ditatorial, cria por força também da mobilização dos cineclubes e da classe artística, cria uma lei que define a atividade do cineclube. Então, o cineclube ele é reconhecido pela lei. Essa lei existe até hoje. Ela está em desuso porque alguns artigos dela foram
substituídos ou foram anulados pela Constituição de 88. Mas ela existe, ela está lá. E ela define o cineclube como sendo uma atividade cultural sem finalidade lucrativa. Que ela tem que ser uma atividade democrática, que ela tem um projeto, e que ela tem a forma de organização da maneira como as pessoas acharem que deve ser. Né? Então tá. E aí a atividade deixa de existir, e ela só vai voltar a existir em 74, quando realmente se organiza o movimento. Nesse período, de 68 a 64, tem toda uma história no mundo sobre o maio de 68, que aconteceu na França, aconteceu em várias partes do mundo, na China, no México, nos Estados Unidos, na Tchecoslováquia, tudo. O mundo inteiro foi abalado em 68 por conta das reivindicações da sociedade civil querendo melhorias no modo de vida. Por que isso? Porque todo o processo de revolução, todo o processo de mudança na sociedade, ele está sempre perseguindo uma coisa, que o povo, de modo geral, todo mundo tem a mesma qualidade de vida. Se atinjam o bem-estar social, ou seja, que as pessoas passam a ter o mínimo dignamente para viver. Né? Como isso nunca aconteceu, então está sempre alguém reivindicando que essas coisas têm que a revolução industrial, que a revolução que se promete, ela tem que alcançar essas coisas. Tudo que o homem faz em benefício de que o homem como um todo, que a sociedade como um todo, atinja um bem-estar social, das pessoas vivam dignamente. Como isso não acontece, tem sempre uma classe mais privilegiada, então tem esses conflitos todos. E o cineclube não está exemplo disso. Então ele se organiza em 74, ele se organiza já com uma intenção muito mais objetiva, política, de combater a ditadura, de que o país volte a viver a sua realidade democrática. Ele retome o processo democrático. E aí tem toda uma sequência de luta que nós vamos ver como é que ela acontece dentro dos cineclubes. Ela acontece porque os cineclubes se organizam, o Conselho Nacional, as federações estaduais, os cineclubes se organizam nos bairros, nos sindicatos, nas periferias, nas igrejas, nas escolas, nas comunidades indígenas, nas comunidades quilombolas, nas comunidades de homossexuais. Ela se organiza em todo o setor da sociedade, na escola, embora dentro da escola, das universidades, por exemplo, não existia atividade política, porque era proibido. Existia apenas as associações recreativas. Mas foi dentro das associações recreativas que se criou também uma atividade de cineclube. De uma certa forma, a atividade de cineclube não é uma atividade que atinge a sociedade inteira. Ele não é tão grande dessa forma. Ele tem sua importância porque ele está na base da sociedade. Ele está discutindo com todo esse setor da sociedade, a partir do filme. Então, de certa forma, tem aí tinha suas perseguições a filmes, a cineclubistas, mas não era o objetivo maior da ditadura, não era o cineclube, era o setor político, o setor econômico, essa coisa toda. Bom, então o cineclube cria também uma distribuidora de filme, com filmes que a ditadura não vai gostar, chamada produção independente. Filmes que você não via no cinema, você não via no mercado, na televisão, você só via em cineclube. Ou em um outro festival, que era esse tipo de filme que os cineclubes exibiam, né, na época. Então, como é que, na verdade, assim, como é que, na verdade, vai surgindo tudo isso? Dentro dessas ideias gerais, é porque os cineclubes querem contribuir com a formação do seu povo. Qualquer cineclube que se organize em qualquer lugar, ele tem a proposta de discutir o seu meio social. E quando você começa a discutir um probleminha pequeno, por mais pequeno que você possa imaginar que seja, como, por exemplo, existia nessa época, comunidades que queriam que naquela região tivesse um orelhão, porque as pessoas não tinham dinheiro para ter um telefone em casa. Então você tinha que ter um orelhão comunitário, as pessoas compravam uma fichinha, e todo mundo podia comprar uma ficha que era mais baratinha, e todo mundo podia ligar lá. Eventualmente podia até receber ligação. Se você marcasse com uma pessoa, liga a hora nesse número, as pessoas ligavam, você atendia, você podia falar com as pessoas. E assim a vida seguia, e assim a vida funcionava. E assim os cineclubes lutavam para ter, por exemplo, um telefone, um orelhão, um telefone para a comunidade. A comunidade, às vezes, não tinha um posto de saúde. Era uma outra discussão, uma outra briga. E assim você vai.
Tem cineclube, inclusive, que chegava a fazer o seguinte: na lei que eu falei lá de 1968, os cineclubes podiam cobrar uma taxa de manutenção. Essa taxa de manutenção estava sempre abaixo do cinema comercial, muito abaixo. Mas o cineclube não tem também grande despesa. Ele conseguia pagar os filmes, alguns conseguiam pagar os filmes com tranquilidade, sobrava algum dinheirinho. E tinha cineclube que pegava esse dinheirinho e ajudava numa atividade chamada compras comunitárias. O que é isso? Uma sociedade, um bairro, por exemplo, um setor uma favela, qualquer bairro, as pessoas às vezes se reúnem para fazer uma compra junto para poder comprar um pouco a mais. O cineclube, então, participava desse processo. Ele chegou a dar 50% do dinheiro das compras comunitárias para um grupo de família, eles compravam dinheiro e repartiam a compra entre si. Esse cineclube chamou-se Cineclube do Parque Santa Madalena, em São Paulo. Ele fez isso, por exemplo, ele fez esse trabalho. E tem outros que fizeram outros tipos de trabalho de várias maneiras. E o movimento como um todo participou de campanhas, da chamada campanha da caristia. A inflação era muito alta e a gente começava a exibir filmes que dizia o que uma família precisa, o que uma pessoa precisa comer por dia para ter um mínimo de dignidade de vida. Esse tipo de filme, o governo da época não queria que se discutisse porque a população passava fome, como passa hoje. Pessoas na fila comprando osso, porque não pode comprar um pedaço de carne para comer. Né? Então, o Cineclube se preocupa com isso. Isso, então, não é de hoje, é de lá. Então, vem de lá. Na sequência, lá atrás da campanha da caristia, teve também a campanha chamada Anistia Ampla, Geral e Restrita. Ou seja, com a ditadura militar, várias pessoas que foram contra a ditadura, que inclusive pegaram em armas, inclusive o cineclubista fez isso, pegou em arma, foi para a luta armada, foi para a guerrilha, sequestrou embaixador, sequestrou avião. Tudo isso aconteceu também no meio do cineclube. Mas essa campanha era um momento em que o governo já dizia que ia fazer uma abertura lenta e gradual. O que era isso? Lá atrás, em 64, quando ele assumiu, ele falou, ele veio para reorganizar o Estado. E queria sair, quer dizer, em mais 2, 3 anos ele iria sair. Prometeu sair em 66, 67, fazer eleição, várias datas, e não conseguiu. E foi ficando no poder o tempo inteiro. E cada vez mais, quer dizer, a sociedade resistia e o confronto acontecia. Então, por isso que aconteceu a guerrilha, as pessoas não concordaram, então foram para o confronto direto, para uma guerra civil. Então, vários focos da guerrilha aconteceram no Brasil de várias maneiras. E os cineclubes, então, passado esse processo todo, a última sobrevivente da guerrilha termina em 74, 73, 74, com a Guerra do Araguaia. Mas, enfim, passou, a vida andou, as brigas aconteceram, os poetas falaram, os músicos cantaram, todo mundo conhece várias músicas de protesto contra isso, todo mundo conhece a música do Chico, do Vandré, do Caetano, do Gil, do Alceu, do Valença, todo mundo. Quer dizer, milhões de gente falando um bocado de coisa. Normal, legal, quer dizer, a ditadura contra, mas, enfim, chegou um momento que se queria, então, que as pessoas voltassem para o seu país. Então, foi a campanha da anistia ampla, geral e restrita. Depois disso, quer dizer, aconteceram outras coisas. Aconteceu a greve aqui no ABC Paulista. Os cineclubes estavam lá, foi feito o filme, esses filmes foram exibidos em cineclube, a Dina Filme lançou, se pagou esses filmes, os cineastas foram fazer outros filmes sobre outros problemas que estavam acontecendo, sobre transporte, sobre o direito da mulher, sobre o direito dos negros, sobre o direito dos índios, da terra, da preservação do meio ambiente, da preservação da Amazônia. Quer dizer, o Jorge Bodansky fez um filme chamado Projeto de Jari, e nós lançamos esse filme de muita gente ver esse filme. E eles se pagaram. Tudo dentro do campo de cineclube. Pagaram para eles fazerem os novos filmes. Né? Então, o movimento botou um pouco dentro disso. Quer dizer, e ele continua nesse processo, se criou outros cineclubes, a jornada acontecendo, né? E assim a vida ia seguindo. Em 82, em São Paulo, se cria um cineclube chamado Cineclube Bexiga, que passa a ser uma sala de cinema como outra qualquer, com a diferença que era um cineclube. Também as pessoas chegavam lá, compravam, pagavam a taxa de manutenção, e o cineclube também discutia os filmes, mesmo exibindo o filme todo dia. Né? Ou seja,
foi um momento muito rico da história do cineclubismo no Brasil. Muitas coisas aconteceram e a sua importância foi ficando cada vez mais cristalina dentro desse processo todo. Né? A década de 80 termina com o governo Collor, quando se cria a nova Constituição do país, o Collor é eleito, o Collor acaba com a Embrafilme, acaba com o Conselho Nacional de Cinema, e os cineclubes também deu uma parada, quem estava na direção do movimento não entendeu aquele momento suficiente para o movimento continuar existindo. Então, de 89 a 2003, ele para. Em 2003, a gente retoma essa atividade. Essa atividade cresce porque o governo cria algumas leis de acesso aos bens do Estado, os projetos chamados do projeto Cultura Viva, do Mais Cultura, mas também, quer dizer, houve nesse processo todo, também foi tendo uma decaída com a queda, quer dizer, com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff, a formação cinematográfica dela é dentro de um cineclube em Minas Gerais. Então, ela tem uma sensibilidade muito grande com essa questão. E ela queria criar mais cineclubes. Porque você imagina o Brasil hoje, ele tem por volta de 210, 215, 217 milhões de habitantes. Apenas em 6% dos municípios brasileiros tem sala de cinema. E, geralmente, as salas de cinema elas estão ligadas nos shoppings. E o empresário de cinema não investe em sala de cinema em cidades com menos de 250 mil habitantes, onde tem um shopping. Ou seja, isso é basicamente 15, 20% da população brasileira. Os demais não têm acesso ao cinema. As pessoas, para ver um filme, elas vão num cineclube. Eu não estou dizendo que a televisão não faça esse papel. A televisão é outra história. Né? Porque a televisão é muito mais massiva do que o cinema. Né? É muito mais pernóstica, às vezes, para a formação das pessoas do que o cinema de fora, o cinema importado. Por que isso? Por que as pessoas gostam do filme estrangeiro e não gostam do filme do seu país? Tem todo um processo de aculturamento que foi sendo implantado no país. Quer dizer, as nossas riquezas que é usurpada pelo poder econômico estrangeiro. Né? Os governos que aceitam, quer dizer, essas facilidades todas de manter um povo na miséria, tudo isso. Quer dizer, são discussões que acontecem dentro do cineclube. Mas a produção também ela acontece muito forte dentro da atividade do cineclube. E aí você tem, então, quer dizer, esse processo que vai decaindo com a queda, com o impeachment da Dilma, e aí entra o governo Temer, entra esse inominável que está aí, ou seja, a cultura é perseguida, a educação, a ciência, a vida, de uma certa forma, quer dizer, as pessoas estão passando fome de novo. E nesse momento é fundamental que o movimento cinematográfico passe ao filme. A cada filme que você passa em seu lugarzinho, é uma forma de dizer que você é contra, quer dizer, é a favor, não sei contra, você é a favor de uma vida mais digna para todo mundo. Então, o cineclube é um pouco isso, o cineclube é um pouco essa vontade que nasce de uma pessoa de querer fazer uma atividade para a sua comunidade, para contribuir com o bem-estar da sua comunidade. Ele não tem nenhuma pretensão de derrubar o governo, ser contra isso. Não. O que ele quer é apenas contribuir com um processo educativo das pessoas. Que as pessoas assumam o seu país, a sua cultura, como sendo sua. Né? A nossa língua é uma língua chamada língua portuguesa. Essa é a nossa língua. O nosso jeito de falar, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de conversar, o nosso jeito de dançar, de sorrir, de cantar, é nosso, é próprio. Cada um tem o seu. A atividade do cineclube está basicamente preocupada com isso. Muitas pessoas surgiram disso, muitas histórias. E eu vou mostrar para vocês que essa história, ela não acontece, quer dizer, ela também acontece em outros campos, ou seja, ela também é registrada de outras formas. Né? Então, você tem toda uma filmografia, uma bibliografia, que trata da atividade do cineclube como sendo uma atividade importante na vida do país. Esse livro é um livro editado pela Cinemateca Brasileira. Aqui tem a primeira cronologia de criação do cineclube no Brasil. Muito importante, escrita pelo Rudá de Andrade.
mas é uma publicação da Cinemateca Brasileira. Temos um livro aqui chamado Quando Éramos Jovens. É da Fatima Lei Lunardelli. Fatima Arley Lunardelli. Ela é do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela escreveu esse livro para contar a história do Clube Cinema de Porto Alegre. É um clube de cinema que existe até hoje, fundado em 52, se não me engano, por aí, 51, 52. Mas, enfim, eu não desculpe a data, mas ele conta essa história do cineclube. E o Clube de Cinema de Porto Alegre é também o clube de cinema que criou o Festival de Gramado. Ele começou com um festival Super 8 e hoje é o que é. Então, veja que mais uma coisa, festivais são atividades também oriundas da atividade cineclube. Esse é outro livro chamado História e Cinema. É um livro mais acadêmico aqui da USP, com vários professores, várias pessoas também de cinema, escrevendo sobre filme e sobre cineclube. Está aqui. Você tem coisas também muito mais recentes agora, daquilo que eu estava falando lá atrás também, que é um livro chamado A Geração do Cinema Novo. É do Pedro Simonardi, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ele diz, onde o Paulo César Saracen diz aqui nesse livro, que o cinema novo nasceu desde o Cineclube da FAF. Muito importante esse livro para o Cineclube. Tem esse livro aqui, que é do Cineclube, de um pessoal lá de Campo Grande. É Cinema de Horror. É uma outra atividade de cinema muito importante, que discute o cinema enquanto expressão artística, é claro, mas assim, discute essa questão do horror do ponto de vista também muito psicológico. É da Carolina Sartormen e da Rosana Cristina Zenalato dos Santos. Elas reuniram vários documentos para escrever esse livro, que conta a história desse cineclube, da atividade que eles fazem por lá. Aqui é o Cineclube de Jacareí, cinema de quinta. A história do Cineclube de Jacareí. É um cineclube que foi criado agora, já depois do cinema digital, né? E eles produzem filmes, eles fazem um filme de terror, basicamente, eles fazem um cinema trash muito interessante, e tem um livro sobre a história deles que é muito legal. E tem mais esse livro, tem outros livros, mas tem esse aqui também, chamado Cineclube Imigração. É de um pessoal de Goiás, mas são chilenos que moram em Goiás e que têm atividade de cineclube, de produção de cinema. Então, eles juntaram lá com o pessoal de Goiás e fizeram esse livro, que é muito interessante. Disse também que eu sou cineasta no início. Então, vou mostrar para vocês algumas atividades que eu fiz. E eu aprendi a fazer cinema, fazer filme, assistindo filme. Eu não fui na escola de cinema para aprender a fazer cinema. Eu comecei realmente assistindo o filme. E fui aprender meu primeiro trabalho, quer dizer, eu comecei com Super 8, mas o meu trabalho já com o cinema digital foi filmando o que o cineasta estava fazendo, o filme que ele estava fazendo. Era o Oswaldo Candeias fazendo um filme chamado As Belas da Birgit. Então, tinha uma equipe que a gente ia atrás dele. O que a gente chamou de making off, a gente fez lá em 86 com o Candeias. Mas também, quer dizer, depois disso, quer dizer, como eu falei que eu sou imigrante, sou da Bahia, eu também só estudei depois de muito tempo. Eu fui na escola só com 12 anos, a primeira vez. Fui registrado com 12. Então, quando eu entrei na universidade, eu tinha 55 anos. E na universidade eu fiz alguns filmes. Eu fiz um filme chamado Catar Ideias ao Vento, que era a ida do grupo até um museu chamado Catavento, aqui em São Paulo. Né? E como eu também faço oficina, dou aulas e produzo, eu montei uns 3 núcleos de cinema. Um em São Paulo, outro em São José dos Campos e outro em Diadema. Em São José dos Campos, vamos lá, o pessoal lá filmou com câmeras VHS-C, VHS, Super VHS, Beta, Super 8, 16 e 35 milímetros. Esse é um dos filmes que nós fizemos em São José dos Campos, chamado O Dia em que Olhamos para o Céu. É um filme de 16 milímetros, depois ampliado para 35, feito em parceria com o cineasta jugoslavo chamado Zoran Djordjevic.
Esse filme foi finalizado na Iugoslávia, ele tem uma história fantástica, duas histórias fantásticas. A primeira história do filme, que é uma cidade que é o despertar de uma cidade no dia em que o Brasil entra no grupo, o seleto grupo de 8 países no mundo que produz satélite, produz a plataforma de lançamento do satélite e lança no espaço para colher dados, nesse caso para colher dados meteorológicos. Então o filme conta isso. Como ele foi finalizado na Iugoslávia, quando ele estava lá finalizando, estourou a guerra da Iugoslávia. Esse filme ficou preso na Iugoslávia durante uns 2 anos, entre 2 prédios da Cinemateca, porque com as bombas da OTAN em Belgrado, atingiu também a TV estatal e a Cinemateca, que eram uma do lado da outra. E entre uma e outra, estava a Cinemateca. E para chegar até a Cinemateca, caiu uma bomba. E essa bomba não estourou. Então levou-se 2 anos para técnicos da OTAN ir até a Iugoslávia, a antiga Iugoslávia, para desarmar a bomba e as pessoas puderem passar e aí ter acesso ao filme. Então, é outro filme sobre isso. E depois em Diadema a gente fez vários filmes. Esse é um deles, chamado Todo Dia Ela. É um filme sobre a vida de uma mulher, como é que ela se comporta, como é que é o dia a dia de uma mulher que trabalha, que quer ter a sua autonomia, quer ter a sua independência, como é que ela faz. Em Diadema também nós criamos um cineclube para poder exibir os nossos filmes, debatendo um filme chamado Cineclube Assunção Hernandes, em homenagem a uma das grandes produtoras do cinema brasileiro. Ela é só produtora, só quis fazer produção e produziu muito. Ela é da Raiz Produções, é produtora do João Batista de Andrade. Em Diadema também eu fiz um outro filme chamado Fogo que Aquece a Memória. Fogo que Aquece a Memória é um trabalho que documenta um fogo que aconteceu no centro de memória da cidade. A cidade é uma cidade muito preocupada com a sua história e, de repente, dizem lá, há umas conversas de que esse é um incêndio criminoso. Então, ele vai tratar dessa questão, um filme bastante interessante. Esse é um outro filme que eu fiz, também, né, já no processo de reorganização do movimento de cineclube, ali em 2003, 2004, chamado Cineclubando. É um trabalho que eu fiz andando pelo Brasil inteiro, chamando as pessoas para a gente reorganizar o movimento. Então, é o Cineclubando. E tem este filme aqui, chamado Alma Cineclubista, que é o pessoal da Escola de Cinema de Paulínia, Escola de Magia de Cinema de Paulínia, que deu um curso de iluminação com o pessoal junto com o Senac, e eles quiseram terminar o curso fazendo um filme, fizeram um filme sobre a minha pessoa, sobre a minha trajetória no movimento cineclubista, de fazer essas coisas. Enfim, acho que a nossa conversa é essa. Obrigado pela oportunidade, obrigado ao Instituto, obrigado a Marinês pelo convite. Espero encontrar você em outra oportunidade. Grande abraço.